Voltamos para a sequência final da trilogia Ciência dos Tambores, século XXI. Estamos aqui no 5º Negralizando a Vila Guilherme, em 2020, em forma de pandemia, fizemos uma feijoada, porque já virou a tradicional feijoada do Negralizando. Fizemos apenas uma feijoada para quem está aqui na atividade, mas esperamos que no próximo ano a gente possa estar todo mundo se aquilombando, todo mundo presente, e a gente com todos os nossos parceiros do Negralizando. É bom explicar que não era possível a gente ter várias vivências, a gente sabe que várias pessoas queriam somar conosco, mas por conta da pandemia, Covid-19, nós tivemos que nos limitar a algumas apresentações, algumas vivências. Por isso que não houve possibilidade da gente trazer mais pessoas, tá? Então, não dava para não fazer nada, mas a gente decidiu fazer de uma forma aqui na Casa de Cultura da Vila Guilherme, que onde é a nossa sede, é onde a gente se aquilomba há 4 anos, não haveria o porquê fazer em outro lugar, e dessa forma. Então, curtam, compartilhem e sigam a gente, ok? Vivência, nossa terceira vivência, acho que tenho que me ajeitar aqui. Nossa terceira vivência com uma pessoa incrível. E, gente, quando eu falo incrível, vocês estão assistindo as lives e vocês estão vendo que são incríveis de verdade, né? Não é mimimi. A gente vai ter agora Fernando Alabê. Também, o nome, aliás, Fernando Camilo Davi, também conhecido como Fernando Alabê. E, como eu sempre digo, tem textão. Na verdade, a gente fala mesmo o currículo, porque as pessoas precisam respeitar quem chegou antes, né? E a Ciência dos Tambores, para além de, olha, vamos fazer um curso onde a gente vai fazer uma vivência e vamos aprender os tambores. Não, a Ciência dos Tambores, a gente aprende resgata as nossas raízes, conhece a nossa verdadeira história. E o importante é que a gente aprende com vivências e é importante que você que está aí ouvindo pense que, poxa, eu sei tocar tambor, eu sou um músico, mas eu não conheço a verdadeira história. Eu não conheço as origens. De onde veio? Aonde é que vocês estão aprendendo? O conhecimento que vocês estão adquirindo é o verdadeiro conhecimento? Que tal vocês conhecerem e resgatar a verdadeira história? Assim como eu aprendo todos os dias, e o Negralizando, e a gente vai procurando, eu tenho certeza que os nossos convidados, as pessoas que vêm aqui, também, em algum momento, falou, poxa, meu Deus, o que é isso? Eu preciso multiplicar. Então, você que está lá na escola de samba, você que é percussionista, você que... Gente, negro ou não negro, busque saber sobre a história. Não é só tocar tambor. Tambor não é só um instrumento. Tambor é uma forma de vida. Tambor é ancestralidade. Então, que tal vocês conhecerem um pouquinho mais sobre tambor? E hoje, para falar, a gente já falou bastante sobre tambor, então agora a gente vai realmente tocar, né? Vamos para a prática. Então, com o Fernando Alabê, que ele é percussionista, compositor, educador, diretor artístico e musical. Realizou estudos em percussão popular e erudita entre a antiga ULM, Conservatório Souza Lima e Liceu de Artes Municipal de Taboão da Serra. Fundador, vice-presidente, diretor artístico musical e mestre de bateria do Bloco Afro Afirmativo e Luinã. Integrante do coletivo Frente 3 de Fevereiro, na trilogia Zumbi Somos Nós. Diretor artístico e musical da CIA Brasília e Dança, de Danças e Ritmos Populares. Concepção e trilha musical no Etnoc e Fã. Eu tenho a palavra. Atuando
desde 1996 em bandas e projetos como Jualê, Guerreiros de Zumbi, Banda Luzia, Grupo Classe, Gravadora Regata, Cora Orquestra de Grooves Afro-Brasileiros, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Encontros Notáveis e Orfeu Mestiço, Tony Tornado, entre outros. Como educador, acumula experiências em Fundação Casa, Instituto Criança Cidadã, Unas Heliópolis e Instituto Alana. Fundador da ONG Instituto Kathleen Letícia, Instituto Quelé. A gente está falando de gente séria. A gente está falando de quem estudou para poder multiplicar. E, no meio de tudo isso que está acontecendo, a gente, enquanto diáspora, nós somos tambores. E, sendo tambores, a gente não faz um minuto de silêncio. A gente faz muitos minutos de tambor. A gente não faz, a gente grita. E, quando a gente não pode gritar, a gente toca. Então, que rumbem os tambores, porque a ciência dos tambores, inegralizando, vai passar. Opa, agora tá. Bom, é ao vivo, online. Já aproveitando para agradecer a presença de todos, agradecer a nossa presença aqui na Casa de Cultura da Vila Guilherme. Muito obrigado, Projeto Cultural, Projeto Social, Negralizando. Adriana, muito obrigado pelo convite. Coordenação da casa, muito obrigado também. Agradecer aqui a presença do Enzo. A gente acabou sequestrando ele aqui para participar da vivência, né? Agradecer aqui meu mano, Tiago Sonho, o Saloma, que já foi dar uma outra aula. E pegar uma carona na fala deles, né? De que a ciência dos tambores do século XXI. No século XXI, porque a nossa diáspora é em curso ainda, certo? A nossa diáspora é um transcurso, ela acontece. A nossa diáspora, ela é contemporânea. Os tambores são eternos na nossa história. Há mais de 10 mil anos que se toca tambor, e assim vai seguir. Seja o tambor com a membrana, o membranofone, né? Que o Saloma citou no começo da vivência, que são os tambores do tronco escavado com a membrana de pele animal. Animal esse que alimentou toda uma comunidade, que em dadas instâncias foi sacralizado em seus rituais, para que tenhamos comunicação entre os nossos nesse plano e entre os nossos em outros planos, certo? Porque o tambor é comunicação. Ele é uma comunicação ancestral, é uma comunicação presente, é uma presentificada e é uma comunicação espiritual. Os tambores, desde os membranofones, dos troncos escavados, até as MPCs, que o Tiago citou no começo da fala dele, são presentes na nossa vida, são presentes nas músicas que a gente ouve,
nas diversas formas que a gente encontra aí nas diversas plataformas, mídias e formatos. Essa parte aqui é uma parte mais prática dessa vivência. Vou convidar algumas pessoas que estão aqui participando, né, que estão aqui no espaço. Vou mostrar alguns ritmos. Vou aproveitar esse conhecimento ancestral que é passado de geração em geração. Eu tenho 45 anos, aprendi com quem era mais velho que eu, mas eu aprendo também com quem é mais novo, porque tambor é interação, tambor é encontro, tambor é comunidade, é coletividade. Então, a gente vai aproveitar alguns dos conhecimentos que tanto o Sonho tem, como o Enzo tem também. Né? Vamos fazer uma troca aqui com os que eu disponho na minha caminhada, de ogã, de músico percussionista, de batuqueiro, percussionista de escola de samba e fundador de Bloco Afro. A gente começou aqui tocando o famoso samba rasgado, né? Utilizando um repique-mor, uma caixa e 3 surdos. Geralmente é tocado com mais gente e tal, né? Cada um no seu instrumento, cada um na sua função, nos seus timbres, nos seus naipes. Hoje, número reduzido, a gente está demonstrando aqui, com o Thiago tocando os 3 surdos ao mesmo tempo, né? Enzo tocando a caixa, eu tocando o repique-mor. Do que trata essa parte da vivência? Trata de algumas células, célula, né, a menor parte, lá na biologia, né, as ciências dos tambores. Lá na biologia, a célula, a menor parte que constitui cada organismo, cada conjunto, cada sistema. Algumas células que a gente encontra nos diversos formatos que a gente tem por aí, né? No Deezer, Spotify, Amazon, iTunes, nas quadras das escolas de samba, na senzala do Barro Preto, lá do Leaê, quando a gente vai com o Eliné na rua, e a gente encontra também nos terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, seja o candomblé Agonde Bantu, né, de Angola, seja o candomblé Jeje, seja o candomblé Yorubá, né, que é o Queto. Isso dentro das organizações de religiosidades de matriz africana aqui do Brasil. Então, algumas células, algumas bases, elas transitam, né, do lugar sacro, né, do lugar religioso, para o terreiro fechado, né, para o espaço ali do barracão, dentro do espaço do barracão, em outros lugares do próprio terreiro, vai para o terreiro de fora, né, onde depois das festas e tal, de toda a liturgia e tal, vai para o terreiro que tem do lado de fora, quando as pessoas estão já na sua confraternização. Desses terreiros surgem sambas de roda, surgem cocos, jongos, que depois encontram espaço na urbanidade para se tornarem os ritmos, os gêneros, as variantes, as derivações que a gente encontra nos diversos formatos que eu falei. Derivações, gêneros, ritmos que vêm ao longo do tempo, certo? Se transformando, mudando. Às vezes a gente pode falar em evolução, mas o problema é que a palavra evolução às vezes traz uma carga meio pesada, porque quer dizer, às vezes, que o que era feito antes era errado ou era mal feito, quando não. Certo? Foi a base para a gente construir o nosso conhecimento. Né? Beleza? Então, assim, a gente viu o Saloma falando lá no começo, cantando uma célula, aí na hora que o Sonho mostrou lá o Miles Davis, Coltrane, Charles Mingus, quem estava na bateria? Tony Williams na bateria, né? Miles Davis trompete, Herbie Hancock no piano, Charles Mingus no baixo, Coltrane sax, tocando So What? O quê? Então o quê? Baba, baba. E aí tinha falado lá da Guiné,
né? Posso pedir aqui para o pessoal da... A gente está ao vivo, certo? Posso pedir para o pessoal da técnica colocar um microfone? Esse microfone não foi usado ainda, né? Não foi usado. Mas dá para colocar para o Tiago falar umas coisas ali também, né? Por favor. É legal que é dinâmico, certo? Com pedestal. Obrigado, Adriana. Opa, chegamos. Quinteto Mágico do Jazz. Era chamado na época. Miles Davis, trompete. Herbie Hancock, piano. Charles Mingus, baixo. Tony Williams, bateria. John Coltrane, antes do solo, né? Antes de sair solo, no sax. E aí eles estavam fazendo aquele groove, né? Pá, ba, Isso aí. pá, ba. Quando, se a gente acelerar, pá, ba, pá, ba, pá, ba, tim, 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 pá, pá, tim, tim, Exato. tim, 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 pá, pá, tim, 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 tim. A gente vai chegar na Guiné. Fato. Tim, 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 tim. Né? Os ritmos, né, da família do Caçá, Caça-Soro. E que se você puxa para trás o andamento, que a Erykah Badu gravou depois, né, em 1993, o primeiro disco dela. Badu, Isso mesmo. Badu, 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 Badu. Tudo isso é tambor. Tudo isso é transcurso histórico. Tudo isso é nossa vivência, a nossa diáspora. Assim como quando aqui a gente fez um samba rasgado. Eu fiz uma chamada, né, no Repique e Mora aqui. Essa levada aqui do Repique Mora. Eu estou tocando um samba, não né, samba rasgado, beleza, da escola de samba, mas eu vou puxando para trás, eu toco um samba de caboclo, eu toco um cabula. Se eu mudar um pouquinho a frase, né, eu toco um monjolo, que é o mais raiz na nação Angola, que a gente encontra nos tambores parecidos com os que a gente tem aqui nas laterais. Não sei se a câmera está pegando. Ali um pouquinho para trás, do lado do Enzo, tem uma conga. Aqui também, do meu lado, também tem uma conga. Essa conga não é usada na nossa religiosidade. Ela é utilizada na música que vai para os palcos, certo? Para as gravações. Mas ela tem uma formação, um desenho parecido com o de um atabaque, certo? Formato que a gente chama formato de charuto, né? É um tambor cônico, porque ele afunila embaixo, tem a boca um pouco mais larga, né, de um diâmetro um pouco maior, e ele vai afunilando. Só que o formato dela é de charuto. Eu vou ali, vou naquela de lá, vou mostrar a similaridade da frase, da célula.
aí a gente vai vendo onde as células se encontram. Pode continuar. Continuando. No tambor ali de mão, com a pele de couro, formato de charuto, eu tava fazendo com as mãos. Agora, no tambor industrializado, com uma baqueta, a pele feita de nylon, industrializada também, a mesma frase, a mesma célula, executada de maneira diferente, porque eu estou com uma baqueta e a mão. Obrigado, obrigado. São diálogos, certo? Os tambores têm esses diálogos atemporais. Muda o lugar, algumas mãos mudam e tal, algumas pessoas tocam de maneira diferente, tem outros acentos, tem outros sotaques, né? Sotaques, o tambor fala também. Não é só a gente que fala, certo? O tambor fala. Existe até um tambor chamado talking drum, tambor falante, ou tama, que é muito tocado em vários países da África, de várias, Mali, Burkina Faso, principalmente. E tem uma família desses tambores, né? A gente encontra também na região da Nigéria e tal. E eles falam, aproveitam, né, algumas partes das nossas fonéticas e tal, e as pessoas tocam falando junto com o tambor. E aqui também, na nossa mão, o tambor fala. Ele fala através dos tempos, ele conversa com a nossa vida, certo? Conversa com as nossas propostas. E conversa em lugares diferentes. Porque o samba de caboclo que eu toco, ou o monjolo, o cabula, que eu toco para um inquice, ou para um caboclo, né? Monjolo para inquice, tem algumas variantes nas frases, a gente não consegue entrar na especificidade de cada ritmo, porque é muito pouco tempo, mas se assemelha um pouco com o samba Angola, samba de caboclo. Toco para um inquice, toco para um caboclo, para um catiço, né? Mudando as células, os lugares e os presentificados ali. Não posso falar personagens, mas presentificados, né? As entidades presentificadas. Varia um pouco. Quando vai para o terreiro, para o espaço do lado de fora, na confraternização, a gente tem um samba de roda, que aí tem suas diversas formas, tocadas nos atabaques, ou depois nos timbaus, tendo marcação de surdo, certo? Ou não, sendo só nas palmas. Prato, atabaque, cantigas, né? Cantos de pergunta e resposta, ou quadras que vão se repetindo. São formas de se tocar samba no terreiro, que depois vão para as ruas, sabe? Antes de ir para a rua, sai de um terreiro e vai para outro terreiro, que é a quadra da escola de samba. Porque a quadra da escola de samba, ou o espaço de ensaio de um bloco afro, é um terreiro também. Tem os seus fundamentos, tem os seus assentamentos, suas sacralizações e os seus momentos específicos de festa, específicos de resistência, específicos de luta, e tudo isso ao mesmo tempo também. E aí, essa musicalidade, ela não deixa de ser sacra para ser mundana dentro de uma visão judaico-cristã.
ela transforma os territórios. Ela é sacra no terreiro e ela sacraliza a rua, porque existe uma presença ancestral ali, junto com as pessoas que estão tocando, dançando e cantando. Saiu de um terreiro, foi do terreiro, espaço fechado, barracão, foi para o terreiro do lado de fora, né, um pátio, um espaço de confraternização. Saiu desse outro terreiro, foi para o terreiro da escola de samba, do bloco afro, do afoxé, etc. Do maracatu, das sociedades maracatus, né, com as suas especificidades e gêneros, né, ritmos e tal, suas manifestações culturais pertinentes. De lá, vai para a avenida com as suas conformidades, né, com as suas formações diversas, onde se tem esses tambores, alguns desses tambores que a gente tem aqui, o repinique, o repique, a caixa, malacacheta, tarol, caixa de rufo, caixa rufada, variando, tem várias formas de se chamar esse instrumento, porque também variam os formatos, certo? As marcações, os surdos, tamborins, cuícas, agogôs, ganzás. E aí, tudo isso vai para a avenida, para as pessoas ensaiarem, tocarem ali no seu espaço, nas suas comunidades. Depois disso, vai para a dita pista, onde existe o desfile oficial, o concurso. Antes disso, foi para os fonogramas, que são as gravações nos discos, que a gente chama de disco ainda, as gravações que a gente encontra nas plataformas diversas. Ainda em disco, também, né? Em alguns casos específicos, e nas plataformas que a gente encontra aí na internet. Então, isso dentro do mesmo gênero samba, né? Mas aí, dentro do samba, a gente vai encontrando outras informações que vêm, certo? Que voltam para o terreiro, e do terreiro já veio como, né, desembocando aqui no Brasil, já vem dessa diáspora, lá de África. Chegou pela mão de quem? Como é que veio? Quem trouxe? Isso a gente ouviu muito na fala do Saloma. Isso a gente ouviu na fala do sonho. Isso a gente demonstra aqui. Por exemplo, você pode fazer, por favor, essa caixa que estava tocando, vou falar como a gente conversa numa escola de samba. Essa levada de caixa. Muita gente chama essa levada de caixa partido alto, né? Essa forma de tocar a caixa. Valeu, Enzo. Valeu, Enzo. Essa forma de tocar a caixa, o pessoal chama de caixa partido, comumente vem se chamando de caixa partido, porque parece a levada do pandeiro, né? Do partido alto, né? Da forma de se tocar pandeiro que se chama partido alto. Se bem que partido vem, né? A denominação partido já vem de antes. Vem lá do começo do século passado, quando o pessoal tocava coco, tocava jongo nos morros, e a reunião se chamava partido. Porque no partido se faziam versos de improviso, em desafio, para mostrar sua habilidade e tal, isso é o partido alto. Versos de improviso. Diversas formas de versos de improviso. As quadras, pergunta e resposta, desafio, calango, e por aí vai. São várias formas de versos de improviso dentro do partido alto. Depois, lá para a década de 70, começo dos anos 80 e tal, que começou a se chamar essa forma de tocar pandeiro, infelizmente estou sem pandeiro aqui, de partido alto. E por ter essa semelhança, né, na batida da caixa, de novo,
1, 2, 3, 4. Se chama de caixa partido. Mas tem um ritmo que é antecessor a isso, que não tem muito a ver com esse contexto do partido alto e tal, mas tem a ver com o terreiro. Tem uma trilogia de ritmos que a gente, né, que a gente toca em homenagem, em devoção, em oferta, em axé, a um orixá Xangô, chamada Tony Bodê. São 3 ritmos que são tocados para esse orixá, que é um orixá que é patrono de uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, que é o Salgueiro. Né? A forma de tocar a caixa varia um pouco de escola para escola, encontra um pouquinho, né, encontra de um jeito na Unidos da Tijuca, encontra de um jeito na Vila Isabel, encontra de um jeito no Salgueiro. E essa forma de tocar, faz ela devagarinho, ó. Beleza. Quando a gente vai ouvindo ela devagar e quando a gente tem a informação pela vivência ou pela pesquisa e tal, por alguém falar, a gente percebe que lá no Rio de Janeiro, uma escola de samba chamada Salgueiro, que tem o seu orixá patrono, Xangô, para o qual se tocam 3 ritmos, que se chama, né, essa trilogia de ritmos se chama Tony Bodê, uma das células é muito parecida com essa célula. É muito parecida. Nessa trilogia tem o Tony Bodê, a Cacaumbó e a Alujá. O Alujá é o mais famoso, né, quando se fala em Xangô, vou tocar um Alujá para Xangô. Mas o Tony Bodê, que é a trilogia, tem essa célula aqui. Vou mostrar na conga. Vou ali pegar dois atoris, certo? Vou tocar ali e depois eu vou pedir para o Enzo acompanhar jogando a levada de caixa em cima. São 3 atabaques que tocam, 2 fazem essa célula, mantém essa célula enquanto o rum dobra, improvisa, varia, e depois, quando acelera, muda, né, volta para o alujá, que aí é o 12/8 rápido, e aí ele vem, né, para esse ritmo em específico, ele vem recolhendo os raios, né? Xangô dança recolhendo os raios, certo? Para depois sair em cavalgada e atirar os raios, né, que são o seu elemento, né, o fogo, o raio, o fogo da justiça, que são presentes nas características de Xangô, que é patrono do Salgueiro, que é uma escola de samba que utiliza uma levada de caixa a partir desse ritmo. Então, aí a gente vê que o samba das escolas de samba é samba de terreiro, certo? É preto demais. É nossa história, é nossa essência, é nossa africanidade, é nossa negritude. Vão camuflando um pouco e tal, né? A gente não tem cuíca aqui para mostrar, mas quando a gente vê as cuícas na frente de uma bateria de escola de samba,
E a gente sabe que a cuíca tem um tambor ancestral a ela chamado ngoma. Ngoma é tambor, né, na cultura banto. É tambor, né, para o pessoal de Angola, Congo, Moçambique. Ngoma puita, que é a voz dos ancestrais. Ngoma puita, cuíca, certo? Inicialmente tronco escavado, uma membrana e uma haste presa a essa membrana, que a pessoa puxa e soltava um ronco. Alguns lugares diziam que se usava para caçar, mas em outros era o tambor que comunicava, em outras versões, era o tambor que comunicava com os ancestrais, a voz dos ancestrais. Quando a gente vê a formação de uma bateria de escola de samba e percebe que aquela bateria tem à sua frente uma linha de cuícas, eu não consigo dissociar dessa informação de que ali é a voz dos ancestrais. Por isso que vem na frente. Não é porque um mestre de bateria, como as pessoas dizem hoje, quer colocar a cuíca ali na frente para que ela seja ouvida, certo? Numa bateria equilibrada, segundo, né, para quem é do universo do samba, do carnaval e tal, segundo os critérios de julgamento. Critério de julgamento, para mim, é, com perdão da palavra, merda. Certo? Para mim, o que vale é a africanidade do samba. Certo? Isso é o que vale. Então, a cuíca na frente é a voz dos ancestrais. O repique mora, ele toca o cabula. Certo? Quando a gente ouve o surdo de terceiro centrador, tum, tudum, tum, tudum, tum, tudum, tum, tudum, pacatum, tucutum, pacatum, tucutum, pacatum, tucutum, pacatum. Segura, continua. A gente ouve o cabula, a gente ouve o monjolo, a gente ouve o samba de caboclo, a gente ouve o samba de terreiro, certo? Não estou ouvindo um surdo que fica lá, tum, 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 como a gente ouve o pessoal ensinar nas baterias universitárias. Não. Eu estou ouvindo um tambor que é, em essência, africano, certo? O surdo veio, né? Foram fazendo os tambores das barricas, aproveitando o formato de alguns tambores ancestrais, parentes até da alfaia, das alfaias que a gente conhece, do maracatu, porque é um tambor maior, é um tambor mais grave, só que ele tem um grave que soa mais, né? Tem as suas marcações de primeira e segunda, com o acento no segundo tempo, o que é um grande nó na cabeça da música dita música ocidental, música que se estuda, né, nos conservatórios. Exato. Né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o quinteto mágico do jazz, pretos como a gente e tal, descendentes africanos, afrodiaspóricos, mas pelo convívio, muitas vezes se atrapalhavam em tocar o samba porque eles queriam aceitar o acento no um, igual o James Brown, né? Exato. Fala, todo mundo se encontra no um, mas no samba o um é resposta, o um vem depois, o forte é o dois, né? O que é uma mandinga do samba, mandinga de mandengue, mandengue, mande é Guineano, africano. Guiné, certo? Então é uma conversa diaspórica o tempo inteiro. Essa mandinga, que o pessoal fala que a mandinga é feitiço. Pode ser também. Né? Pode ser também, está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso. Mas é essa coisa da gente colocar sempre o inesperado. Porque, por exemplo, um ritmo que a gente coloca como centrador. Centrador é o quê? Uma pilastra, como tem várias pilastras aqui. Ela centraliza o ponto de equilíbrio. E o centrador, ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo para quem estuda música? Uma síncopa, né, mano? Sim. Então faz aí a síncopa, irmão. Síncopa é quando você toca nos foras dos tempos fortes, né? Então vai lá. Agora a síncopa. Isso.
Aí quem está aqui faz 1 e 2, ó. Certo? O centrador está fora do tempo. Que mandinga é essa, né? Que mandinga é essa? Isso é uma mandinga do samba, certo? Que é banto, pela palavra, né? Samba. Não posso falar que é banto pela palavra, porque samba é nome próprio, não tem variação de gênero, pode ser homem, mulher e tal. E isso no pensamento binário, né, que se colocava se coloca tradicionalmente, né? Hoje a gente precisa falar cis e tal, cis ou não, e as diversas variações de gênero. Samba é nome próprio, samba é o nome do ritmo que a gente conhece aqui no Brasil, deu-se o nome para isso, para essa manifestação cultural. Samba, calunga é entidade no candomblé Angola, que a gente conhece aqui como candomblé Angola. Então, das manifestações religiosas de matriz banto, samba se encontra como nome em Camarões, no Burkina Faso, em várias nações africanas. Eu conheço o senegalês chamado samba. Senegal, certo? Também. Então, samba é muita coisa, samba é um universo. E o samba que a gente toca aqui, a gente tem essa matriz banto que a gente encontra a Yorubá, certo, que desemboca nessa levada de caixa. Yorubá, como é que fala? Yorubá, banto, a mandinga, né? Que é o inesperado, a síncopa. A síncopa, isso. Né? A síncopa é uma síntese. É uma síntese de africanidades. É uma síntese de matrizes africanas. Certo? E é tecnologia preta. Certo? São tecnologias pretas. Tecnologias pretas atemporais. Elas vão se transformando, vão mudando. Em alguns contextos, eu não gosto de falar evoluindo, elas mudam, certo? Porque quem fez antes não fez errado, certo? O que pode ser que evolua é uma forma de construção de tambor ou outra para ficar mais leve, mais cômodo, para propiciar outros timbres e tal, mas eu não sei se isso é melhora, né? Então eu não gosto de usar a palavra evolução. Vai mudando, né? Certo, da síntese de matrizes. E é isso, é tecnologia preta, é muito refinado esse fazer. É muito refinado mesmo. Quando você reúne 200 pessoas tocando, seja numa escola de samba, num bloco afro, uma afoxé, você está reunindo algo similar a uma orquestra. Alguém enxerga alguma coisa diferente de uma orquestra? Não, não é diferente de uma orquestra. Certo? Não é diferente de uma orquestra. É um grupo de pessoas, um grupo de percussionistas, há quem chame de ritmistas, batuqueiros. Eu gosto do termo batuqueiro porque me liga a alguns mestres que eu conheci na minha caminhada, né? Com 30 anos de bateria no Vai-Vai, eu conheci, além do Tadeu, em outras escolas vi vários mestres, como o Divino, como o Lagrila. Aprendi a tocar cuíca com Jeribá, Feijoada, Oswaldinho. E, assim, falam batuqueiros, sabe? Para mim, é batuqueiro. Então, você reúne 250, 300 batuqueiros ali, que não são nada diferentes dos músicos que estão tocando numa orquestra. A diferença é a forma como a sociedade coloca. Só beber uma água aqui. Acho interessante falar sobre você falou aí da síncopa, né? Que é esse saber assim africano, que o africano para ele não existe assim
vamos falando cronologicamente, para o africano de criação dessa música, né? Dessa música dos ritmos ancestrais que a gente fala, o africano ele não tinha referência de tempo forte e tempo fraco. Tempo para ele era pulso, pulso. E ele sempre trabalhou da forma mais natural em todo lugar, né? A gente que tem essa formação, vamos dizer, meio subconsciente, assim, de que precisa ter um tempo forte, precisa ter um tempo forte, né? O africano lida com isso de várias formas, né? Coloca grave na síncopa, coloca outros tipos de tambor nessa síncopa fora do pulso, né? Aí agora eu vou aproveitar a presença. Bom, eu não preciso falar mais do que o Thiago falou, mas só complementar, né? É interessante que para o africano não tem esse lance do tempo forte, tempo fraco. A gente ouve uma música aí do rádio, eu ainda ouço rádio, né? E dali um pouco, ou então vai num show, a pessoa está lá batendo palma, né? No 4, né? No 2 e no 4, acompanhando a bateria. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Porque foi introjetado. Ó, esse aí é a forma. Ouve a música e bate palma no 2 e no 4 para casar com a caixa, né? Bum, caixa, bum, caixa. Exatamente. Ou então o pessoal bate no 1 também, né? Tem lugar. Tem gente que bate palma no 1. Fica meio estranho, né, pra gente às vezes, mas tudo bem. Palma é livre. Quem tem mão bate palma e vai seguindo. Mas, na verdade, estamos identificando, na verdade, assim, o natural é identificar o pulso, né? Independente de ser, né? Então, só que essa introjeção dessa forma de pensar meio que acaba limitando a gente. Quando a gente ouve outras coisas, a gente fala, nossa, o que está acontecendo? É isso aí. Aí, aproveitando a presença do Thiago aqui, o curso, A Ciência dos Tambores do Século XXI, ele tem 3 abordagens, né? A abordagem de todo o estofo histórico, social que vem com o Saloma e o sonho. Eu também trago um pouco na abordagem prática e tem a percepção rítmica, que é o que a gente está falando agora, né? Exatamente. Inclusive, a gente foi até além do que a gente costuma, porque a gente falou de tempo forte, tempo fraco, colocou a síncopa. Já foi meio que acelerado. Já. Né? Colocou a síncopa. O pessoal não consegue ver, mas a gente tem o maestro aqui, Roberto, que está ligado em tudo isso, né, maestro? Exato. Né? O interessante é assim, o mercado, a indústria da música, a gente vai colocando várias caixinhas. São prateleiras, aí você coloca a caixinha. A caixinha do ritmo, né, para você entender o ritmo como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que marca isso, o que joga um pouco para fora, sai pela tangente disso, e assim vai. Aí você vai entendendo, né, o pulso, o ritmo da música e tal. A melodia, a harmonia, as cadências, né? E aí, uma parte, quando a gente fala de samba cadenciado, não é andamento, não é a velocidade que se toca, tem relação com as afinações, né? A gente afina. O Saloma disse na primeira parte que o professor, quando ele estava fazendo o doutorado e tal, o mestrado, disse que os tambores, na música africana é primitiva, que os tambores não tinham afinação. Tem afinação. Se a gente for trazer para essa nossa... porque foi posto, né, para a gente, do estudo de música, a gente encontra uma cadência, em geral... Falar para quem é um termo, entre aspas, meio técnico, mas a gente tem vários públicos. Quem não conhece, ouve, tem a menção, certo? Depois vai procurar saber. E quem conhece vai entender melhor. Né? A cadência 1, 3, 5. Tônica, terça e quinta. Às vezes o tambor não chega na quinta, mas ela é uma quarta aumentada. Então a gente pega, né, dentro da escala e tudo mais e afina o tambor, certo? Então os tambores têm afinações. Numa escola de samba, por exemplo, eu uso 3 tambores de marcação. Primeira, segunda e o de terceira, certo? Cada um com a sua altura, cada um com a sua nota. São afinados.
Quando a gente ouve os três, pode fazer uma levada. Isso. Firmeza. Dá para fazer um do num aí? Do que você quer? Caçar. Faz a marcação. Aí é Balacolandia. É. E aí tem a conversa dos três também, né? Tem. Segue aí, segue aí. A gente tem 3 tambores, grave, médio, agudo, com as suas alturas pertinentes. Não é grave, médio, agudo. Isso é uma redução, né, mano? Sim, com certeza. Isso já é uma redução do discurso como um todo. Cada um tem a certeza. sua altura, tem sua nota, que conversam entre si. No samba, na música do oeste africano, certo? Que também pode ter, o nosso samba pode ter dado isso. Essa conversa de tambores pode ter vindo daí, certo? Das alturas, da diferença de tamanho dos tambores. O maior, né, de maior diâmetro é mais grave, o de menor canta mais, porque tem a nota mais alta, e o diâmetro entre os dois, certo? Tem a resposta. Como a gente encontra no samba. Seja o nosso samba das escolas de samba aqui, ou seja o samba afro, né, dos blocos afro, como Ileaê, como Olodum, Muzenza, Bancoma, Malê de Balé, Iluinã, Zumbido, de Santo, são blocos afro que tocam samba afro na sua essência, ou samba reggae, e a infinidade de variantes, certo? E esses tambores têm afinações herdadas, certo, dos tambores ancestrais que vieram da África na nossa diáspora, né? Nossa, esse foi uma parte grande, nem lembro o que eu estava falando antes. Né? Falando da afinação. Isso. Afinação. Né? E aí a gente vê que tem afinação, a própria caixa que a gente encontra, né, que é material, né, industrializado, de inox, por aí vai, com as tarraxas, né, de metal ali, para a gente apertar com uma chave, a pele sintética e tudo mais, também tem uma afinação. Aí a gente vai trabalhando por naipes, né? Tem o naipe dos graves, dos surdos, tem os naipes dos tambores não, perdão, dos instrumentos de fricção, que são os ganzás, os chocalhos, né? O chocalho. A gente usa o chocalho de platinela numa escola de samba, mas numa formação de maracatu, a gente usa o ganzá mineiro, que é aquele, né, parece aqueles 2 copos de metal com sementes dentro, a gente vai tocando, né, movimentando eles aqui, e a fricção ocorre pelo material que está dentro deles. Assim como os chequerês, que ocorre a fricção pelas miçangas ou contas que estão em volta da cabaça. São instrumentos de fricção, de percussão, através da fricção. Esses são instrumentos de fricção, de percussão, porque são percutidos, né? São tambores. Os tambores são percutidos com as mãos ou com as baquetas. São instrumentos que são golpeados, não é golpeado de pancada. Tem os golpes pertinentes a cada forma de tocar, distintos, seja com baqueta, seja com a mão. A gente pode tocar eles com a caixa, por exemplo. Se você toca a caixa embaixo, não tem o talabate, por exemplo, mas faz a caixa da barra funda, mano.
É uma forma diferente de tocar a caixa. Pode seguir. É uma forma diferente de tocar a caixa. Ela aqui embaixo, né? O posicionamento das mãos é diferente. Olha quanta tecnologia, né? Olha quanta variação. Aí, puxa para trás, tipo partido alto. Agora a gente já encontra um outro diálogo. Porque essa levada... Vem no partido. Isso. Se eu pegar aqui com o repinique, pode seguir, pode continuar. Ainda com a baqueta de madeira, mas com uma levada de samba afro que eu encontro no Ileaê. Ou com duas baquetas sintéticas de nylon. Eu já saí daqui de Rio e São Paulo e fui para a Bahia, né? Com os tambores, dentro das nossas matrizes, só variando um pouco a forma de tocar, né? A partir dos materiais, a partir das levadas e a partir de alguns contextos. A escola de samba, por exemplo, em alguns casos, foi perdendo os seus assentamentos, a sua originalidade, a sua raiz. Algumas entidades, né, não chamam de entidades, alguns grupos, algumas associações mais recentes foram perdendo um pouco da raiz. Se toca samba, se reúnem pessoas fantasiadas e se compete dentro de um regulamento. Ponto. É isso. As escolas de samba de maior tradição mantêm o que é de fundamento, certo? Tem a sua ligação com os orixás, ou com os inquices, ou aqui em São Paulo, algumas com terreiros de umbanda mais tradicionais, e mantém algumas das tradições dentro da forma que se propõe a tocar samba, porque todo mundo busca uma identidade. Eu não posso dizer que samba é uma coisa só, é só uma forma de se tocar, de se fazer, certo? Eu abordo bastante o samba porque é muito a minha vivência, né? Sou nascido aqui em São Paulo, nasci na Bela Vista, fui criado no Ipiranga, e vivi entre terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, escola de samba, e depois eu fui para a pesquisa, para o estudo, né? Não vou dizer para a pesquisa, que essa pesquisa começou antes com a vivência. Fui para o estudo da antiga ULM, fui para o Conservatório Souza Lima, Liceu de Artes Municipal, no Taboão da Serra, para estudar percussão erudita. Mas a maior parte da minha formação, a maior parte das pesquisas foi dentro da escola de samba. Foi percebendo no samba algumas informações que eu tinha do terreiro. E assim por diante. E colocando isso nas minhas propostas enquanto artista, enquanto músico, que eu acho interessante falar sobre essa vivência.
como diretor musical do Coletivo Negro, diretor musical da Companhia de Teatro e Investigação, diretor artístico do Bloco Afroafirmativo Iluinã, fazendo trilha para cinema, como Etnodoc, né, do Instituto Patrimônio Histórico Nacional, que é um filme chamado Eu Tenho a Palavra, filme esse de uma diretora chamada Lilian Solar Santiago, que é professora de cinema na Unesp, que é uma grande produtora de cinema aqui no Brasil, tendo trabalhado com muita gente desde os anos 80 até para cá, com vários filmes e tal. E, dentro desse filme, ela abordava o quê? A história de uma senhora detentora de um saber ancestral, que é uma língua, um idioma que é falado em uma região de Angola, e ela aprendeu isso com a mãe, que aprendeu com outro mais velho que ela e tal, e ela passa isso até a época. Eu não sei se ela está viva hoje, porque já tem 10 anos que esse filme saiu, já é uma senhora de 80 e poucos anos na época, e ela ensina esse idioma para as outras pessoas na região. Então, as pessoas falam esse idioma na região, e aí foi promovido o encontro de um estudante de economia, um angolano, que veio estudar economia aqui no Brasil, lá em Minas, e os dois começaram a conversar nessa língua. E a gente fez a trilha em cima disso, tocando Moçambique, tocando tambor mineiro, que são tambores, que são formas de tocar, que são expressões, né, encontradas em Minas, principalmente, candombe também, que tem aqui em São Paulo, né, que tem os seus tambores graves e tambores em formato de taça e em formato de cone, igual ao timbal, que está ali no canto. Timbal que a gente vê na timbalada, timbal que a gente vê no Olodum, no Lenhaie, que a gente vê nos grupos de samba, até em bandas, né? O percussionista que toca, o pessoal que toca sertanejo, né, mano? Exato. Hoje. Mas ele é um tambor de cone, que é parente dos tambores Santa Maria, Chama e Santaninha, do candombe. É parente também do djembe achico, que é um djembe achico. É um tambor em formato de cone, que é tocado nas Antilhas, Caribe, Cuba, e é encontrado no oeste africano, em vários países da África. É um tambor ancestral em formato de cone. O djembe, que a gente conhece, é um tambor que é em formato de taça. Então, para a gente entender que o tambor tem várias formações, né? Desde o tradicional do tronco escavado, como a gente vê muitos djembes hoje, ainda aqui, né, vindo com os africanos que vêm aqui para o Brasil, que vêm principalmente da Guiné. Da Guiné, né? A maioria vem da Guiné, tocando djembe, né, irmão? Sim, sim. Mas tem senegalês, tem marfinense, Mali também, tem alguns. E alguns de Serra Leoa também. É a região do Mande, né? Da etnia Mandim e da etnia Mande, né? Guiné é litorânea, tá? Tem muita gente que pensa a Guiné-Bissau, não. É a litorânea. É a outra Guiné. Conakry. Né? Guiné-Conakry, Serra Leoa, Senegal, Costa do Marfim e, que eu falei agora... esqueci um. Falei agora há pouco. Guiné, Senegal, Costa do Marfim, Mali... E Serra Leoa, isso. Faltou falar, Serra Leoa. Então, a gente percebe, né, a presença dos tambores em vários países, né, no continente mãe, na África, a presença dos tambores quando chegaram aqui no Brasil, a presença dos tambores nos diversos territórios onde o africano, né, o ser em diáspora forçada, né, chegou e modificou aquele lugar, que transformou a cultura, que mesmo ainda sob domínio econômico e tudo mais, consegue ser tão mágico, porque dita as regras do mercado musical. Ninguém vende mais do que um rapper hoje em dia, certo? E o rap, ele é ritmo e poesia, né? Rhythm and poetry. É ritmo e poesia. Ele vem do funk, do soul, que tem todo aquele trajeto que o Sonho falou, do Congo Square,
né? Exatamente. Passa pelo Congo Square. Só mudou o formato dos tambores. Só Exato. mudou a forma, eletrônicos ou não, ainda são tambores. Ainda tem essa linguagem, né? Isso. E a gente ouve, por exemplo, tem um... Como é que é o nome do documentário lá? Não existe vida sem ritmo? O Folie, To Everything is Rhythm. Isso. Folie é o nome do... Vocês procurarem esse vídeo no YouTube, chama Folie. É isso, folie, tudo é ritmo. Aí o cara começa a contar, né? O irmão começa a falar, e a vida daquele lugar, daquele vilarejo, vai sendo contada através dos ritmos. Então a gente vê várias mulheres pilando grãos, certo? Dentro do ritmo. Vê o pessoal fabricando o djembe, desde a hora que derruba a árvore, escava o tronco, tudo dentro do ritmo. E na hora que o cara canta o ritmo primeiro, o primeiro ritmo que aparece, ele vai cantando as células, né, com a boca, vai falando. Então a fala é tambor. Aí os tambores vão tocando e fica tantim tantim tudum, pom pim pom pim tudum, tum tim tum tim tudum, tum tim tum tim tudum, tum tim tum tim. Isso é funk. Isso depois virou rap, certo? Então, ciência dos tambores do século XXI. Tá certo? Vou me despedindo por aqui, agradecendo mais uma vez todos, agradecendo o espaço aqui. Obrigado, pessoal que é do Luinã, que está aqui presente. Eu ia chamar para tocar, mas por causa dos protocolos, acabei desistindo, né? Porque aí ia ter que pegar álcool, essas coisas, spray, esterilizar os instrumentos, né? Então, a gente vai voltar a se reunir dentro em logo. Né? Mais uma vez, muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Bruno, que está filmando aí. Valeu, irmão. Obrigado, Sonho. Enzo, obrigado pela presença ilustre. Vamos batucar mais um pouquinho, né? Para terminar, vai. Para terminar, vai. Para terminar. Eu sou do samba. É isso, gente. Aqui, tá ligado? Ai, que emoção. Tô emocionada, gente. É aquele hashtag... Você queria um samba, minha filha? Não é isso agora? Bom, e hoje a gente encerra a vivência dos tambores, onde teve, vocês acham nas páginas sociais, o primeiro, que foi Saloma Salomão, segundo, Tiago Sonho, terceiro, Fernando Alabê. A gente agradece, a gente vai ter mais uma vivência daqui a pouquinho com Marquinhos Jaca, mas a trilogia, né, proposta, a ciência dos tambores, termina aqui. Nessa primeira fase, porque a gente espera poder trazê-los muitas e muitas mais vezes aqui no Negralizando. Caso vocês queiram, entre em contato. Aliás, você não falou para a gente, Fernando, qual as suas redes sociais? Bom, tem o Facebook, Fernando Alabê. Tem o Instagram, Fernando Alabê. Também, os do Iluinã, né? Do Bloco Afroafirmativo Iluinã. O Facebook, Iluinã. Instagram,
ilu.inan. É isso. É isso, a gente agradece a todo mundo que está participando, né? Juninho, Kleber, e toda a equipe, Giba, eu vou ter que falar todos então agora. Giba, Andressa, Vitinho, Alê, enfim, Will, agregados, enfim, todos os que estiveram conosco hoje, não esquecendo que a gente não terminou, ainda tem mais uma vivência daqui a pouquinho, mas é isso, gratidão a vocês três, gratidão. Nós que Enzo, agradecemos, arrasou, muito obrigado. vem novidades por aí. Enzo, monstrão. Né? Arrasou. E é isso, gente. Vamos nos aquilombar. Vamos, mesmo em tempo de pandemia, temos muita coisa para fazer, né? Então, uma das coisas que tem para fazer aliás, a gente pode se comunicar, né? A forma de se comunicar também é tambor. Então, um beijo no coração de todos vocês. Essa foi a Ciência dos Tambores no século XXI, no 5º Negralizando a Vida Guilherme. Beijos.